Orixá é filosofia de vida. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu poderia dizer aqui hoje, porque durante muito tempo eu percebi que muita gente aprendeu a olhar para a espiritualidade de um jeito extremamente superficial ou extremamente infantilizado, como se a espiritualidade existisse para resolver tudo magicamente, como se os orixás existissem para proteger a pessoa das consequências das próprias escolhas, como se desenvolver espiritualidade fosse acumular ritual, consulta, teoria ou dependência espiritual. E, sinceramente, hoje eu penso muito diferente disso. Para mim, orixá não é personagem místico, não é enfeite espiritual, não é estética, não é identidade. E também não é um ser que existe apenas para passar a mão na cabeça da gente. Para mim, orixá é consciência, é natureza, é movimento da vida, é filosofia prática. E antes da gente continuar, já escreve aqui nos comentários: orixá é filosofia de vida. Porque eu quero muito saber quem também enxerga a espiritualidade dessa forma. E aproveita também para deixar o joinha nesse vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. A natureza inteira está em movimento. O rio corre, o vento muda, o fogo transforma, a terra sustenta, o tempo atravessa tudo, mas o ser humano muitas vezes quer permanecer parado dentro dos próprios padrões. E depois pergunta por que a vida travou, e talvez essa seja uma das maiores desconexões que existem hoje. As pessoas querem mudança, mas não querem movimento interno. Aliás, se você gosta desse tipo de reflexão mais profunda sobre espiritualidade, umbanda, consciência e vida prática, já se inscreve aqui no canal agora, porque eu quero trazer muito conteúdo nessa linha. Eu sempre fui uma pessoa muito buscadora dentro da espiritualidade. Muito. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre tive um certo desconforto com algumas coisas que eu via, porque eu percebia pessoas mergulhando cada vez mais em conteúdos espirituais, mas continuando completamente desconectadas de si mesmas. Sabiam falar bonito, sabiam conceitos, sabiam nomes, sabiam teorias, mas continuavam repetindo os mesmos padrões emocionais, os mesmos ciclos e os mesmos comportamentos destrutivos. Isso começou a me incomodar profundamente, porque eu pensava: de que adianta tanta espiritualidade se a pessoa continua sem conseguir olhar honestamente para a própria vida? E se isso fizer sentido para você, comenta aqui embaixo. Consciência sem mudança não transforma a vida. Porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da espiritualidade. E eu não estou falando isso num lugar de julgamento. Estou falando porque eu também precisei olhar para mim muitas vezes. Precisei perceber meus excessos, meus padrões, minhas fugas, minhas tentativas de controle, minhas repetições. Porque chega uma hora em que a espiritualidade deixa de ser entretenimento emocional e começa a virar confronto interno. E, sinceramente, eu acho que esse é o ponto onde muita gente para, porque é muito mais confortável acreditar que tudo é inveja do que admitir que talvez existam padrões internos adoecendo a própria vida. É muito mais confortável terceirizar tudo espiritualmente do que assumir responsabilidade sobre as próprias escolhas. Hoje eu vejo muitas pessoas vivendo em estado constante de medo espiritual. Tudo é ataque, tudo é demanda, tudo é obsessão, tudo é magia, tudo é inveja, mas quase ninguém pergunta como eu tenho vivido, quais ambientes eu frequento, quais padrões eu alimento, como eu me posiciono, o que eu continuo aceitando, o que eu venho repetindo há anos, porque às vezes a pessoa quer fazer banho, mas não quer mudar comportamento, quer acender vela, mas não quer encerrar ciclo, quer proteção espiritual,
mas continua se colocando nos mesmos ambientes destrutivos. E se você já conheceu alguém assim, ou até percebeu isso em você em algum momento, deixa um "eu entendi isso" aqui nos comentários, porque eu acho que muita gente está começando a despertar para isso agora. Espiritualidade não substitui maturidade. Na verdade, quanto mais consciência espiritual uma pessoa desenvolve, maior deveria ser a responsabilidade dela sobre a própria vida. E é justamente por isso que eu digo que orixá é filosofia de vida, porque quando eu olho para os orixás, eu não olho apenas como forças espirituais, eu olho como princípios vivos. Ogum, por exemplo, não fala só sobre batalha. Para mim, Ogum fala muito sobre decisão, sobre ordem, sobre clareza, sobre parar de viver em guerra interna o tempo inteiro. E quantas pessoas vivem completamente perdidas emocionalmente, mas dizem que querem caminhos abertos. Oxum não fala apenas sobre beleza. Oxum fala sobre valor, sobre autoestima, sobre intimidade consigo mesma. E quantas pessoas continuam aceitando migalha emocional enquanto pedem prosperidade espiritual. Yansan fala sobre movimento, mas tem gente querendo mudança, sem coragem de sair do lugar emocional onde está há anos. Xangô fala sobre equilíbrio, mas a pessoa vive no excesso, na impulsividade, na confusão interna. Nanã fala sobre maturidade, sobre profundidade, sobre sabedoria, mas hoje muita gente quer respostas rápidas para dores profundas construídas durante anos. E se em algum momento desse vídeo você sentir que algum desses princípios falou diretamente com você, escreve aqui nos comentários qual orixá mais ressoou no seu momento atual. Eu vou gostar muito de ler. Quando você começa a olhar os orixás dessa forma, a espiritualidade deixa de ser apenas ritual e começa a virar espelho, e isso muda tudo, porque você começa a perceber que desenvolver espiritualidade não é acumular informação, é viver princípios, é trazer consciência para a forma como você vive, como você fala, como você escolhe, como você ama, como você trabalha, como você se posiciona. E talvez uma das coisas mais perigosas da espiritualidade atual seja quando ela infantiliza as pessoas, quando ela cria dependência, quando a pessoa não consegue mais decidir nada sozinha, não consegue confiar na própria percepção, precisa confirmar tudo espiritualmente. Isso vai enfraquecendo a consciência dela, porque espiritualidade saudável deveria fortalecer autonomia e não criar dependência emocional. Inclusive, foi justamente dessa forma de enxergar espiritualidade que nasceu a bússola dos orixás, porque eu sentia falta de algo que não fosse apenas adivinhação, algo que ajudasse a pessoa a enxergar padrões, entender movimentos internos, trazer consciência. A bússola nasceu muito desse lugar, não como uma ferramenta para alguém entregar respostas mágicas, mas como um instrumento de clareza, porque às vezes a pessoa acha que o problema dela está apenas fora, mas existe toda uma dinâmica emocional e comportamental sustentando aquela realidade. E quando ela começa a enxergar isso, muita coisa muda. Aliás, se você quiser conhecer melhor a bússola dos orixás, as informações estão aqui na descrição do vídeo. E me conta aqui nos comentários qual padrão você sente que mais precisa quebrar hoje. Talvez excesso de controle, talvez medo, talvez dificuldade de se posicionar, talvez apego ao passado, talvez dificuldade de encerrar ciclos, porque às vezes o primeiro movimento de transformação começa justamente quando a pessoa consegue reconhecer honestamente onde está. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém, porque sinceramente, eu acho que a espiritualidade precisa voltar a gerar consciência,
precisa voltar a aproximar as pessoas da vida. Precisa parar de alimentar tanto medo, dependência e fantasia. Talvez espiritualidade não seja fugir da realidade. Talvez espiritualidade seja justamente aprender a viver a realidade com mais consciência, aprender a amadurecer, aprender a sustentar escolhas, aprender a encerrar ciclos, aprender a sair dos mesmos padrões, porque a natureza inteira se move. E talvez o grande adoecimento da alma comece justamente quando a pessoa para de se mover por dentro. Então, se você chegou até aqui, já comenta: eu escolho viver espiritualidade com consciência. Eu vou amar ler isso. E claro, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo, porque eu quero continuar trazendo conteúdos nessa linha. Uma espiritualidade mais profunda, mais consciente, mais humana e mais verdadeira. Axé.